O TV Escola sobre a história política de Minas Gerais está começando e nesta semana vamos tratar da Primeira República. Quando falamos desse assunto, geralmente nos vem à cabeça uma série de acontecimentos que terminam na Revolução de 1930. Um destes fatos é a Constituinte de 1891, que será o destaque da teleaula de hoje. Durante a Primeira República, a crise dos governos militares, o papel dos políticos na Constituinte de 1891, a política do café com leite, a crise dos anos 20, a industrialização e o movimento operário, as revoltas messiânicas e populares, o papel dos tenentes e a crise oligárquica foram fenômenos que merecem a nossa atenção. Mas nesta teleaula queremos desmontar e depois remontar este cenário em novas bases e, se possível, ver como outras possibilidades estavam dadas. E como em qualquer embate político, sempre houve vencedores e vencidos. Assim, vamos voltar no tempo um pouquinho. A monarquia constitucional brasileira chega ao fim em 1889. Foram 67 anos de um poder moderador, melancólico e quase sem defensores. Mais do que uma vitória republicana, temos que entender que a monarquia já agonizava por causa das suas próprias contradições. O sentimento aristocrático, os privilégios, o padroado régio, o poder moderador, aliados a uma ausência de sustentação política e econômica, fizeram com que o edifício monárquico ruísse em seus alicerces. Mas na prática não houve grandes rupturas nos quadros dirigentes da jovem república. Os monarquistas de ontem eram os republicanos de hoje. Todos os chefes dos antigos partidos com quem conversei na corte são acordos em que devemos nos unir para fundar a República, sob os moldes que garantam a todos direitos e liberdade, tirando-nos do jugo do militarismo. Como explicar que uma ordem política que durou quase 7 décadas tenha sido derrubada em 48 horas? Como isso acontece a uma ordem cujas instituições estavam intactas e cujos partidos políticos eram partidos do governo? O Partido Liberal e o Partido Conservador eram partidos da ordem. O Partido Republicano tinha 3 deputados no Parlamento Imperial, todos moderados, prudentes, que nunca queriam desafiar nada revolucionariamente. Esta foi uma das questões colocadas pelo professor Renato Lessa durante palestra na Escola do Legislativo e que vamos tentar responder aqui. Com o golpe militar inflado pelo Partido Republicano, muitos adesistas de última hora, monarquistas conservadores e liberais, se sentiram à vontade no novo partido. O fim da Guerra do Paraguai e a posterior proclamação colocavam os militares na cena política como protagonistas que vieram para ficar. Os fazendeiros cafeicultores abandonavam a nau monárquica de olho no preço do café e ainda estavam ressentidos após a abolição da escravatura sem indenização. Vivíamos pela primeira vez a separação do Estado da Igreja e o país continuava majoritariamente católico. O povo assistia a tudo, bestializado, sem entender o que se passava. Por isso foi com surpresa que Minas se descobriu republicana ao anoitecer do dia 15 de novembro de 1889, pouco mais de um ano depois da realização do Congresso de Ouro Preto, que organizou o Partido Republicano na província. O governo provisório nomeou como governador de Minas Cesário Alvim, um ex-liberal indicado por Quintino Bocaiúva. Este seria o primeiro de uma série de embates entre a força que se autodenomina os históricos, buscando demarcar aqueles que historicamente deveria caber a construção de uma sociedade radicalmente nova e por isso mesmo republicana, em oposição à ordem de privilégios que caracterizava a sociedade imperial, e os adesistas. O ex-monarquista Cesário Alvim, enquadrado como adesista, consegue o apoio e a não resistência dos políticos monarquistas. Com exceção de Juiz de Fora e Barbacena, em nenhum outro município os republicanos se tornaram senhores dos governos locais. Por falar em municípios, a quantas andava a atuação dos mesmos neste cenário de Primeira República?
Por decreto federal, é facultado aos governadores a transformação do sistema de administração municipal, o que lhe permite a dissolução das câmaras municipais e a criação do intendente municipal, nomeado pelo governo provisório. O terreno da política, desagregador, cede lugar a um órgão meramente administrativo, controlado pelo governo central. O federalismo criara os estados, mas não acabava com o controle do Rio de Janeiro sobre todo o país. A preterição do republicano histórico Aristides Lobo, por Cesário Alvim, vem a viabilizar ainda mais o projeto de uma república conservadora para Minas. A saída do governo de Minas para a Passa do Interior no Rio trouxe para Alvim fatos novos. De um lado, a aliança definitiva com a ala dos evolucionistas, na figura de João Pinheiro, que controlava o Partido Republicano. E de outro, a oposição sistemática dos históricos, com a volta de Aristides Lobo ao Estado. No governo federal, em junho de 1890, Alvim fora incumbido de elaborar a legislação eleitoral para a próxima Constituinte. O decreto, conhecido como Regulamento Alvim, estabelecia, entre outros dispositivos, a mesa apuradora dos votos, o que garantiu ao governo provisório o controle absoluto dos nomes dos representantes que deveriam elaborar a nova Carta Constitucional. Pelo regulamento, os intendentes passaram a controlar todo o procedimento eleitoral e o voto passou a ser por lista completa, círculo único. Isto é, o eleitor votaria em quantos candidatos houvesse por número de vagas. Diz o autor aqui, todos defendiam o fim do voto censitário e a exclusão do analfabeto, que acreditavam ser a causa dos males eleitorais. E você, o que acha? Você acha que os analfabetos são capazes de escolher ou não bons candidatos políticos e por quê? Eu acho que sim. Analfabeto não é sinal de ignorância. Pode ter dificuldade de escrita, de fala, mas para mim é diferente. Analfabetismo e inteligência. Eu acho que são capazes sim. Não, acho que não. Infelizmente, depende muito assim, do conhecimento dos projetos que ele vai apresentar. Às vezes a pessoa nem entende o que a pessoa está falando, né? Claro que não. Se ela é analfabeta, provavelmente o discernimento dela é diminuído. Escolha independente do grau de escolaridade. Agora, para exercer a função que é complicado. Os responsáveis pela proposta de impedir os analfabetos de votarem não viam contradição com a busca do sufrágio universal. Eles acreditavam que a alfabetização seria uma condição realizável dependente unicamente da vontade dos indivíduos, quando a realidade do país à época sobejamente atestava o contrário. O intendente municipal, nomeado pelo governo provisório, tem o poder de rever as listas de qualificação, cujas cópias lhe forem remetidas pelas comissões distritais, podendo eliminar os cidadãos que julgar não terem as qualidades de eleitor de conformidade com os artigos respectivos deste decreto. O regulamento Alvim, aprovado pelo novo governo, foi marcado pela exclusão da grande maioria do povo brasileiro, apesar da adoção do sufrágio universal. O preceito de que analfabeto não tem direito a votar marginalizou a maioria da população, especialmente os ex-escravos e os imigrantes. Além dessa exclusão, os republicanos criaram um sistema eleitoral que terminava por estimular a fraude, visto que o voto não era secreto, e o próprio governo se encarregava de contar os votos. Não demorou muito para que o processo eleitoral se tornasse sinônimo de farsa, um jogo de cartas marcadas em que todos os resultados eram previsíveis de antemão. O federalismo, ao criar uma autonomia estadual maior, contribuiu para construir um executivo estadual forte? Isto repercute ainda hoje? Essa é uma reflexão proposta no ambiente virtual do curso na página da Escola Legislativa. E na próxima teleaula vamos falar sobre o jogo político da Primeira República, quando Minas era o estado mais populoso e detinha a maior bancada do país. Na teleaula de hoje, você relembrou o fim da monarquia no Brasil através de um golpe militar apoiado pelos republicanos. Viu que na Primeira República houve a centralização do poder, o fim das câmaras municipais e a presença de Minas Gerais no comando do país durante o governo provisório. E viu também que o sufrágio universal foi instaurado, mas ainda com uma brecha para a exclusão e a manipulação dos pleitos. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!